Afinal de contas, como nós sabemos se um paciente tem hipotireoidismo ou não? Lembra daqueles exames TSH, T4, T3? Como aquilo pode ajudar a determinar que um paciente tem hipotireoidismo? E aqui a gente vai falar do diagnóstico laboratorial, pessoal. Vocês sabem a tireoidite de Hashimoto, que é extremamente famosa? A tireoidite de Hashimoto é uma causa de hipotireoidismo. Vocês vão perceber que o hipotireoidismo é quando a função da tireoide está baixa, ou seja, uma baixa produção de hormônios tireoidianos. E a tireoidite de Hashimoto, que é a mais famosa, é a principal causa de hipotireoidismo. E hoje eu vou falar desse diagnóstico. Fica aí, ser humano! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Pessoal, quando nós falamos em hipotireoidismo, nós estamos falando de uma doença onde a tireoide começa a produzir menos hormônio do que o normal. E os hormônios da tireoide, os famosos hormônios da tireoide, são principalmente o T3 e o T4, que é chamado de levotiroxina. Mas para você entender esse mecanismo e entender como nós chegamos a esse ponto, é importante você dividir a seguinte coisa. O diagnóstico ele vai sempre ser suspeito a partir de sintomas que o paciente apresenta para o seu médico. E os sintomas do hipotireoidismo, pessoal, são muitos. É indisposição, é fraqueza, é sonolência, é intestino constipado, o intestino fica preso. Aquele paciente fica mais retido, com mais acúmulo de líquido. Ele passa a ter uma disposição muito menor para suas atividades do dia a dia. Ele pode ter alteração menstrual, no caso das mulheres, pode alterar a textura da pele, a textura das unhas, cabelo, pode aumentar a queda de cabelo, pode ser 1 milhão de coisas. Mas uma coisa importante que vocês têm que perceber, não é porque o paciente tem esses sintomas que necessariamente ele vai ter hipotireoidismo, porque esses sintomas também é comum em uma série de doenças, inclusive estresse, ansiedade, depressão, algo que é extremamente comum na nossa população em geral. E para você entender o processo pelo qual o paciente entra no hipotireoidismo e precisa ser diagnosticado, você tem que entender a função da tireoide e o eixo pela qual ela é coordenada. A tireoide está nessa localização que vocês estão vendo, ou seja, na parte anterior do pescoço. Parece uma borboletinha e ela é responsável por produzir esses dois hormônios, que é o T3 e é o T4. Mas Deus ele é maravilhoso, ele faz um sistema extremamente inteligente no corpo que regulariza quando esse hormônio deve ser mais ou menos produzido. E aí vem a ajuda de uma outra glândulazinha extremamente importante nesse processo, que está aqui no nosso cérebro. E essa glândula é a hipófise. E o que a hipófise faz? A hipófise ela é uma glândula que ela secreta esse hormônio, que é o TSH. E o paciente que tem hipotireoidismo, ele já viu esse exame solicitado várias vezes no seu exame. TSH, hormônio tireoestimulante. E o hormônio TSH, ele é secretado lá na parte central, sistema nervoso central, e ele tem a função de estimular a tireoide. Tanto estimular o aumento da produção dos hormônios tireoidianos, como também estimular a secreção desses hormônios na corrente sanguínea. Mas presta atenção, se esse hormônio estivesse só estimulando, o paciente ia chegar numa situação que ele ia ter tanto hormônio da tireoide que ele ia entrar em falência. E é por esse motivo que o organismo criou um sistema de feedback, ou seja, para comunicar ao cérebro quando tem uma quantidade suficiente de hormônios para evitar que ele secrete mais hormônios. Dessa forma, quando você tem o T3 e o T4 e ele está lá na periferia circulando e agindo, se esse T3 e esse T4, que é o hormônio da tireoide, tiver numa quantidade muito grande, o que o cérebro vai entender? Olha, tem muito hormônio agindo no corpo dessa pessoa. Então essa tireoide tem que trabalhar menos, porque ela já secretou muito hormônio. O que ele faz? Ele diminui a quantidade desse TSH, porque se tem menos TSH, ele vai estimular menos a tireoide vai produzir menos hormônios. Agora, se ocorre o oposto, ou seja, se a glândula tireoide
começa a produzir menos T3 e menos T4, e lá na periferia do corpo, onde ocorre a ação do hormônio tireoidiano, tem uma quantidade muito pequena de T3 e T4, muito pequena, o cérebro entende, olha, o corpo dessa pessoa tem pouco hormônio de tireoide, ele vai começar a ter sintoma, ele vai começar a ter problema. O que o cérebro faz? Aumenta a secreção de TSH, então o TSH aumenta. Se o TSH aumenta, o que ele vai fazer? Ele vai lá na tireoide e diz, minha amiga, trabalhe, porque tem pouco hormônio no corpo desse cidadão e ele precisa de hormônio para poder sobreviver. Aí o TSH vai lá para cima para estimular a glândula tireoidiana. Agora, se a gente tem uma glândula tireoide que já não está mais funcionando, já apanhou, ela não consegue mais secretar hormônio, ela já está no final da vida dela, não consegue mais trabalhar, e os hormônios lá na periferia estão no nível bem baixo, ou seja, o T3 e o T4 estão lá embaixo, o que o cérebro entende? TSH vai lá, que a gente precisa de hormônio, o nível está baixo. Aí o TSH vai lá para cima e ele começa a bater na tireoide, produz. Mas como é que a tireoide vai produzir se ela não funciona mais? Aí o TSH vai lá para cima, mas a tireoide não tem mais reserva, ela não tem mais como produzir aquele hormônio, porque a glândula entrou em falência. É o que ocorre no hipotireoidismo causado pela tireoidite de Hashimoto, quando os próprios anticorpos agridem aquele tecido tireoidiano e destroem aquele tecido tireoidiano. E aí vem a forma com que nós damos o diagnóstico. Ora, se o paciente tem esses sintomas e quando a gente solicita esses hormônios, solicita o TSH e solicita o T4, como é que esses hormônios vão vir? O T4 vai vir num valor baixo, porque a glândula tireoide não está produzindo uma quantidade suficiente de hormônio, e o TSH vai vir num valor lá em cima. Por quê? Porque ele está alto, tentando estimular a tireoide a produzir mais e mais hormônio. Mas ela não produz porque ela não consegue mais. Ela está destruída, ela está fadigada, ela não tem mais reserva para produzir hormônio. Quando o paciente está no início desse processo para tornar um paciente com hipotireoidismo, ele entra numa coisa que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. O que é isso? É o paciente que está com o hormônio normal, o T3 e o T4, a periferia está normal, mas o TSH já está lá em cima. Por quê? Porque ele já está chicoteando a tireoide para trabalhar. Só que ela ainda tem reserva, ela ainda consegue manter aqueles níveis de hormônio de T3 e T4 num valor normal, porque ela ainda não entrou em falência. E claro que dependendo desse nível de TSH, mesmo que seja subclínico e dependendo da idade do paciente, você começa a tratar mesmo que o paciente não tenha sintomas. É claro que o ultrassom, pessoal, ele também ajuda nesse processo diagnóstico. Por quê? Porque o ultrassom muitas vezes vem descrevendo anormalidade na carne da tireoide, na característica da tireoide, e essa anormalidade na característica da carne presume que esse paciente teve uma tireoidite. A mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é responsável por quase 90% dos casos de hipotireoidismo. Associado com aquele resultado de um TSH alto e um T4 baixo, nós fechamos o diagnóstico de hipotireoidismo. Lembrando que quando nós temos hipotireoidismo, a principal função do tratamento é repor esse hormônio deficiente. Se o T4 está baixo, à medida que você repõe o T4 com o hormônio, com a levotiroxina, o TSH vai entender que o hormônio já normalizou e automaticamente ele volta para o seu nível normal. E aqui é uma coisa importante para que vocês entendam, que às vezes as pessoas falam, mas o fulano passou iodo para tomar porque o iodo é muito bom. Pessoal, se o paciente está em um processo de tireoidite e ele toma iodo, além do que ele precisa, ele vai piorar esse processo de hipotireoidismo. Inclusive, uma das causas do hipotireoidismo, da perda da função da tireoide, é o consumo excessivo de iodo. Assim como a falta de iodo também causa o hipotireoidismo. Então, nem muito, nem pouco. Hoje no Brasil, a pessoa não tem mais necessidade de fazer suplementação de iodo, porque na década de 50 já se foi criada uma lei onde foi padronizado fazer a iodação de todo o sal de cozinha. Então, no nosso sal de cozinha já tem o iodo que nós precisamos para suplementar o nosso corpo
com iodo, diferente de alguns países asiáticos que ainda não têm essa implementação e que sofrem muito com doenças de hipotireoidismo justamente por carência de iodo. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram. Fui!